Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vitor Alberici e esse é o podcast Caminho para o Gol, episódio de número 13. Só lembrando a todos para nos seguir lá no Instagram, no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, porque além do podcast, nós também temos a nossa conta no Instagram, que a gente posta as coisas lá, então sempre que tem novidade, sai lá primeiro. E no nosso canal no YouTube, além de ter o vídeo das entrevistas, ainda tem também os melhores momentos, recortes, então confere lá, que tem muita coisa maneira. O nosso convidado de hoje é de um tema que a gente não abordou ainda, e para introduzir ele, sempre ao meu lado, meu amigo Rafael Brito. Salve, Vitor. Aqui estou mais um dia e a gente vai novamente para mais um episódio. Vai ser muito bom. Como você deu já a prévia aí, convidado de tema diferente, um tema que a gente tem pouco conhecimento, mas que a gente tem muita curiosidade porque é importante. Então, hoje nós trouxemos aqui o advogado, especialista em direito desportivo, André Oliveira. Seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do podcast com vocês, pessoas que eu já conhecia, né, pessoalmente e que há algum tempo não vejo, mas sempre vou manter o contato. Espero que eu consiga, né, ajudar a resolver algumas das dúvidas mais comuns do pessoal aí com relação ao direito, tentar fazer isso de uma maneira que não seja excessivamente jurídica, né, para não ser aquela coisa chata de advogado, mas tentar esclarecer com toda a parte técnica bem embasada aí para vocês, para resolver qualquer dúvida que exista nesse sentido. Maravilha, André, o prazer é todo nosso. Muito feliz de ter você aqui. Vai ser um papo interessante, um papo que eu estava querendo já desde que o Rafael deu a ideia primeiro do seu nome. Eu falei, pô, vai ser um episódio diferente. Tô curioso. A gente já te conhece um pouco, mas o nosso ouvinte ainda não. Então, fala um pouquinho de você, da sua trajetória aí, para o ouvinte conhecer você um pouquinho aí. Beleza. Como já foi falado aí, meu nome é André Oliveira. Eu, como todo mundo que está escutando isso aqui, certamente, né, sempre fui apaixonado por futebol, aquela coisa, até cheguei a jogar na base, assim, aquela história bem tradicional, sabe? Não tinha disciplina suficiente, resolveu escolher estudar e tudo, e fui. Mas a paixão pelo futebol seguiu, né? Entrei no curso de Direito, fiz Direito na UFMG, inclusive fui atleta do Rafael lá, que foi meu treinador lá, por isso que a gente já se conhece há algum tempo, né? Isso há alguns anos atrás. E lá mesmo eu já percebi que existia a possibilidade de tentar juntar, né, essa paixão por futebol e a carreira que eu escolhi seguir, que foi o Direito. E entrei para o grupo de estudos de Direito Desportivo, né, e que é uma área muito específica, inclusive a própria faculdade tem algumas deficiências nesse sentido, a grade não aborda do jeito que deveria, especialmente num país onde o futebol é relevante como o Brasil, na minha opinião deveria ser mais abordado, mas enfim. Entrei no grupo de estudos e comecei a tomar gosto pela coisa, acabei virando coordenador do grupo de estudos depois, e sempre tentando entrar nesse meio, acabei até trabalhando fora do direito uma época, trabalhei como supervisor na base do América, foi lá que eu conheci o Vitor, e depois de um tempo lá, vi que realmente o que eu queria era o direito e queria trabalhar no direito desportivo, então fui para Espanha fazer um master em direito desportivo internacional, né, fazer uma especialização para poder seguir essa área, porque sempre gostei muito, né, de matérias internacionais no geral, gosto muito de aprender línguas, enfim, ter contato com pessoas de outros países. Quando voltei para o Brasil, trabalhei no Cruzeiro durante um tempo, um ano e pouco no jurídico interno, inclusive eu ficava responsável pela maior parte das questões internacionais lá, né? Esse é o meu foco de trabalho, o meu escopo de trabalho, né? A matéria do direito desportivo internacional, principalmente. E recebi uma proposta no final do ano passado para integrar a equipe do Berlin Sports Law, que é onde eu trabalho hoje, né? Um escritório alemão, mas que tem uma equipe baseada em Lisboa, né? Tô indo para lá agora em julho. A gente estava até conversando sobre isso antes. Estou só esperando meu visto, vou me mudar para lá. Por enquanto, estou baseado no Brasil e já estarei baseado em Portugal. A minha área de atuação é bem específica no direito desportivo mesmo. Claro que, como o futebol é o maior mercado, né? Isso acaba fazendo com que eu trabalhe praticamente só com futebol. Né? Isso tem um lado bom e um lado ruim para o efeito nosso aqui do podcast. É ótimo, né? Que você acaba se aprofundando no negócio, né? Na indústria do futebol propriamente. Né? E a gente trabalha com todo tipo de demanda lá. A gente trabalha muito com remuneração por formação de atletas, a gente trata com elaboração e relações de contratos, a gente trata com todos os tipos de processo na FIFA, na Corte Arbitral do Esporte, enfim, todas as matérias do direito desportivo no geral. Né? A nossa equipe pega uma equipe bastante internacional, temos pessoas de Brasil, Portugal, Porto Rico, França, Espanha, enfim, tem gente de todo canto, né? Fora a equipe principal lá na Alemanha. E estou aqui hoje para trocar uma ideia com vocês sobre essa questão da
das legislações, né, dos regulamentos aplicados aos treinadores, que eu acho que é muito pouco conhecido, infelizmente. Eu já conversei com várias pessoas do ramo e muita gente tem muitas dúvidas a respeito, porque não existem muitas fontes boas para você pesquisar esse tipo de coisa, né? Acaba sendo uma matéria muito técnica que os próprios profissionais do meio ficam sempre com um pouco de insegurança, né? Porque muita coisa de fato é incerta e muita coisa é muito técnica e muito especificamente jurídica para você pesquisar por conta própria, e muita gente não sabe que precisa, né, de um advogado e que acaba procurando só quando tem realmente um problema, vai começar um processo. Então, poderiam ter sido evitadas com a consultoria para treinadores, por exemplo, né? Normalmente não são feitas. É sempre importante. Isso parece que eu estou sendo corporativista, né, puxando a sardinha aqui, mas é sempre muito importante a gente bater um papo com advogados especializados na área de saúde de trabalho, especialmente quando é uma coisa muito especializada, né, como trabalhar com futebol. Isso vocês sabem até muito melhor do que eu, que faz muita diferença. Então, espero que hoje a gente consiga trocar uma ideia legal sobre isso e responder algumas das dúvidas mais comuns, né, do pessoal que trabalha nessa área. André, legal demais. Ressaltando que o André era um ponta fazedor de gols. Então, Quando corria, né? como corria. Falando sobre esse assunto dos contratos, isso tem uma importância muito grande, porque muitas vezes as pessoas estão acostumadas ao contrato no país delas, e quando isso vai para o meio internacional, principalmente, isso muda de figura bastante. Tem muitos pontos, muitas coisas que a gente não entende, fora que quando você ainda não saiu do país, e eu já passei por isso, o Vitor também, ainda tem aquela insegurança, né? Será que é de verdade? Será que o contrato aqui não estão querendo me passar a perna e tudo mais? Então, essa consultoria, igual você falou, de alguém especializado no assunto, faz uma diferença muito grande, sem dúvida nenhuma, algo muito importante. E aí, já partindo para essa área, a FIFA ela possui um conjunto de regras para os contratos, né, no futebol, mas cada país tem o seu regime trabalhista. Quais divergências isso pode trazer na confecção dos contratos no Brasil? Olha, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui é que, assim, a gente estava falando da importância da consultoria e tudo, mas eu estou falando isso acaba, na realidade, sendo até um ponto de vista um pouco utópico, infelizmente, porque mesmo entre os advogados, as pessoas, né, muitas vezes não entendem a necessidade de se especializar, né, e de se aprofundar na área. Então, ainda rola aquela coisa bastante atrasada de o presidente do clube contrata o sobrinho e o amigo, enfim, aquela coisa meio da panela, assim, que acaba contratando pessoas que não estão tecnicamente preparadas para fazer o serviço, né? E isso acaba fazendo com que a qualidade do serviço jurídico no mundo do futebol, no geral, seja bastante baixa, na média, né? Isso gera uma série de problemas e tudo. Por isso que o pessoal lá do escritório, inclusive, bota muita, quase que uma pressão, assim, né? Uma cobrança para a gente sempre se especializar mais e mais, seguir estudando e seguir se aprofundando e acompanhando o mercado. É importante fazer a ressalva aqui de que, infelizmente, nem todos os profissionais da área são preparados. Isso acontece em todos os mercados, né? No mercado de vocês também, que tem um ponto tangencial aí junto com o meu. Vocês sabem bem como é que é. Então, muitas coisas são mal feitas ainda. Então, assim, vocês vão escutar muitos advogados falando coisas que realmente não fazem sentido, ou às vezes, por exemplo, você consulta um advogado e ele tem um problema de falar quando ele não domina certa matéria e tenta simplesmente te engolir, te empurrar uma verdade goela abaixo, acaba te prejudicando. Então, assim, quero deixar primeiro a ressalva de que é sempre importante procurar, de fato, especialistas, não apenas advogados que militem na área. Quanto mais vivência prática a pessoa tiver, melhor. Com relação a essa pergunta especificamente, né, que eu comecei a abordar indiretamente nesse início de resposta, a confecção do contrato, pelo fato de que os profissionais não são tão qualificados como deveriam ser, ela acaba sendo um pouco prejudicada nesse sentido. Mas, teoricamente, cara, as regras da FIFA, elas são menos importantes para quem trabalha dentro do próprio país, porque colocar uma premissa aqui que é importante para a gente tratar tudo que é de FIFA. A FIFA, ela coloca proteções a nível internacional, apenas. Ela coloca um mínimo de regras que ela força as associações, né, locais, por exemplo, no nosso caso aqui do Brasil, a CBF, a incorporarem nos seus próprios regulamentos. Mas a FIFA não é um país, a FIFA não é um Estado, então a FIFA não tem poder de legislar, ela nunca pode se sobrepor à lei. Então, se tiver alguma coisa no regulamento da FIFA
que vá contra a legislação trabalhista brasileira, por exemplo, a legislação trabalhista tem que ser aplicada, né? Então, a primeira coisa que tem que ser pensada é isso. A FIFA, ela trabalha, é a única, é até engraçado isso, né? Um monopólio autorizado, né? Permitido pelo direito concorrencial, isso, inclusive, é questão de estudo, né? No pessoal dessa área e tudo, a FIFA detém esse monopólio e ninguém é obrigado a entrar no sistema da FIFA. Só que não existe futebol profissional hoje em dia organizado fora do âmbito da FIFA, então você acaba sendo forçado, né? Por uma questão de ordem prática. Quando você entra no sistema da FIFA, você é obrigado a aceitar as regras. É aquela coisa meio assim, você não quer aceitar? Tudo bem, você só não vai participar. E aí você não participa de campeonato profissional nenhum. Então, na prática, você acaba sendo forçado. Mas é importante lembrar que não são leis, né? A FIFA não pode enfiar a goela abaixo de um juiz, por exemplo, e fazer com que ele aplique o que ela quer. Isso não existe, isso é uma coisa que dentro do direito não é aceitável. Embora muitas vezes a FIFA haja como Estado, né, ela não é de fato um Estado e ela não pode se comportar como tal. Isso é um dos motivos pelos quais a FIFA coloca um mínimo de regras só. Ela coloca só o básico, entendeu? Ela não coloca nada muito técnico, muito detalhado, porque ela deixa isso para o contexto de cada país. Então, cada federação, cada legislação também, cada Estado, de acordo com o desenvolvimento, né, não são muitos que têm legislação trabalhista desenvolvida nesse sentido, mas cada país coloca a sua legislação de acordo com o seu próprio contexto, o que faz muito mais sentido, né? As regras se adaptarem ao contexto local. Não faz sentido você ter uma regra criada por uma entidade na Suíça que vai ser aplicável na Tanzânia. Cara, tipo, não tem como, simplesmente não fecha essa conta. Então é importante que eles façam isso, né? E a relação entre a FIFA e as pessoas, no caso aqui que nós estamos abordando, que trabalham no futebol, que são os treinadores e tudo, é uma relação indireta. A FIFA não manda nos treinadores. A FIFA manda, no nosso caso aqui, a FIFA manda na CBF. Só que a CBF internamente manda em todos os seus filiados. Então, a FIFA tem um poder indireto sobre essas questões, e o que é mais um motivo para eles colocarem só as regras básicas. Então, eles colocam. A gente vai abordar um pouco mais para frente aí as questões que eles colocaram de regulamentação recente para os treinadores, mas a FIFA coloca o básico. Só que a gente tem que ter sempre como prioridade para quem está trabalhando aqui no Brasil a legislação trabalhista mesmo, porque ela é mais importante, ela tem que ser aplicada primeiro, ela é uma lei, né? Ela está acima de qualquer regulamento que a FIFA colocar, a FIFA pode espernear o tanto que quiser. Se tiver uma lei no Brasil que fale que tem que ser X ou Y, é assim que vai ser e acabou. Tem um exemplo muito claro disso, na Espanha eles têm um conflito com a FIFA, porque a FIFA, aí no caso de atletas, né? Mas só para exemplificar essa situação, a FIFA coloca como limite da duração do contrato, né, 5 anos. Na Espanha, não existe essa limitação. A Espanha bateu o pé e não incorporou essa regra para dentro do país. Então, por exemplo, quando eu acho que foi o caso do Saúl Domingues, que foi a primeira vez que deu problema disso, uns anos atrás, foi fazer a renovação com o Atlético de Madrid e fechou um contrato por 6 anos. Só que ele é um atleta espanhol jogando num clube na Espanha. A FIFA só lida com situações internacionais. Então, ela não tem poder para poder interferir sobre isso. Entendeu? Então, meio que tem que deixar acontecer. Não tem, a FIFA é obrigada a respeitar. Agora, se ele sair do clube, por exemplo, e for para, sei lá, fosse com a Juventus algum dia, fosse na época, né? Ele não poderia fechar, ele não seria aceito o contrato dele, né? Se ele fosse levar um processo para a FIFA, só iam considerar 5 anos. Né? Apesar do respeito à legislação local, existe sempre esse choque, né? E aí, que isso tudo, onde que eu quero chegar com isso tudo? Todo contrato tem que ter uma cláusula de jurisdição e legislação aplicável, né? Isso é uma cláusula bastante básica dos contratos, todo mundo quer de qualquer contrato, não estou falando aqui só de contrato de trabalho, qualquer tipo de contrato mesmo, que isso basicamente é para você saber qual lei que vai ser aplicada e onde você vai poder entrar com o processo, né? Onde você vai poder executar de fato aquele contrato. Quando você é brasileiro trabalhando no Brasil, você não pode levar seus processos para a FIFA, porque uma das partes do processo tem que ser da nacionalidade diferente da outra. Tem que ter 2 nacionalidades diferentes. Então, assim, se você é um treinador brasileiro, você só faz valer as regras da FIFA se você estiver processando um clube do exterior. Ou se você quiser processar um clube brasileiro, você tem que ser estrangeiro. Entendeu? Então, a FIFA chama de International Dimension, essa questão de ela só assume competência sobre esse tipo de processo, sobre esse tipo de caso. Então, a gente tem que ter sempre em mente que tudo que for internacional, a FIFA toca, mas quando forem problemas domésticos, né, a nível nacional, a FIFA interfere bastante pouco e coloca só o mínimo da regulamentação, que aí, se a federação local, né, incorporar, ótimo. Alguns ela torna obrigatório e pune, né, as associações locais, se não incorporarem, mas vai depender sempre se a associação local coloca isso ou não. Então, nos contratos, no geral, você tem que prestar bastante atenção. Primeiro, quando você está aqui no Brasil, você presta atenção primeiro na legislação trabalhista,
né? Isso é sempre prioritário em relação a tudo que tem a ver com FIFA, mas no caso de brasileiros trabalhando no exterior, é mais conveniente, né? A menos que você tenha um advogado do local de confiança, alguma coisa desse tipo, porque aí poderia, por exemplo, entrar com, supondo que você esteja trabalhando na Itália, né? Que foi a situação do cara do último podcast aí. Se ele quiser processar o clube dele, a menos que ele tenha um advogado de confiança por lá, convém mais para ele colocar a FIFA como responsável para julgar esse processo. Tanto porque existe já existe uma proteção que dentro do próprio sistema da FIFA é bom, é fácil de executar, né? Porque a FIFA tem aquela punição desportiva, né? Ela tira ponto, rebaixamento, transfer ban, essas coisas que um juiz de um estado como o juiz do estado comum não poderia fazer assim. Você não pode, um juiz do trabalho não pode mandar, igual aconteceu com o Cruzeiro, de perder 6 pontos, por exemplo, na época que eu estava trabalhando lá. Isso não acontece numa corte estatal, isso acontece na FIFA porque é o sistema dela, né? Então é importante você ter essa diferenciação. Você tem que pensar sempre em FIFA quando são questões internacionais e pensar sempre em legislação trabalhista quando são questões nacionais. Isso é o principal para poder pensar na redação do contrato, né? E aí existe uma série, a Lei Pelé tem uma série de requisitos, né, para os contratos, cláusulas que são obrigatórias, enfim. Então você tem que sempre prestar atenção primeiro nisso, né, e pensar em FIFA só se a situação for internacional. Resumidamente é isso. Trabalhista do país, se você tiver, nós estamos tratando aqui de Brasil, né? Se você estiver no Brasil, legislação trabalhista, se você for brasileiro trabalhando fora, regulamentação da FIFA vai te ajudar, a menos que você tenha, né, algum jeito de fazer isso valer nas cortes do país, o que é muito raro, né? É muito difícil você ter alguém de confiança assim, para você poder entrar com o processo, enfim, a gente não tem certeza como é que funciona, não entende a língua, fica mais complicado. Então, pensar sempre nisso. Nacional, trabalhista. Internacional, FIFA. Pensando na hora da redação do contrato, isso que é o mais importante. Entendi. Ô, André, tem uma pergunta ainda dentro da sua resposta. Só um exemplo de uma dessas coisas que eu fiquei confuso, porque a gente trabalha com categoria de base. E eu lembro que deu algum problema agora em alguns contratos dos atletas na base ainda, que sobem para o profissional com um contrato anterior da base. Porque tem alguma coisa em relação ao prazo, porque eu sei que a FIFA tem um limite de 5 anos de prazo para os contratos, mas varia um pouquinho da idade, depois você fala para a gente exatamente como é que funciona isso. E eu sei que deu para um problema no Brasil, porque acho que no Brasil falava um prazo, na FIFA falava outro. Aí eu lembro que alguns clubes tiveram problemas com essa questão desses contratos. Fizeram um contrato no molde, depois tiveram que readaptar com o atleta. Como que foi isso aí realmente no ponto de vista técnico? Porque eu sei de alto, assim, mas eu não lembro exatamente qual era o problema. Eu lembro que o pessoal na base comentar disso, mas eu não sabia. A FIFA, ela não coloca igual eu falei na primeira questão, né? A FIFA coloca o mínimo de regulamentação, ela não impõe muitos detalhes nas regras dela, né? Então, a FIFA coloca como o primeiro contrato assinado ali entre os 18 e os 21, a duração de 3 anos, mas a legislação brasileira permite que o contrato profissional seja assinado com 16 anos já, né? Inclusive, tem outros países que é até menos. Se não me falha a memória agora, na Colômbia, por exemplo, é 15. Eu lembro do caso do Rames Rodrigues, que já jogava profissional com a cidade, né? Então, sempre existe essa diferença de regulamentação e é igual a gente estava falando agora do caso do Saúl, né? A FIFA, ela não tem como exigir coisas dentro do Brasil. Se a legislação brasileira permite uma coisa, né? Permite que seja assinado, né, o contrato pelo atleta com um limite X, a FIFA não pode chegar e impor, né, o limite que ela quiser. Não funciona dessa maneira, assim, apesar de que eles acham que deveria ser assim, né? Mas não é necessariamente assim. E a gente coloca, por exemplo, coisas do direito de preferência, que não existe na FIFA. Então, você tem o clube formador, por exemplo, tem o direito à preferência com relação à primeira renovação, tem direito à prioridade na assinatura do primeiro contrato, tem várias diferenças. Então, tem vários casos que, eu não sei se você está pensando num caso específico, mas tem vários casos que tem uma diferença na regulamentação da FIFA para a regulamentação, para a legislação trabalhista brasileira, e quando a gente está dentro do âmbito do Brasil aqui, a FIFA simplesmente não pode interferir, né? A FIFA não tem como interferir nesse tipo de coisa, a FIFA só interfere em questões internacionais. Então, tudo que tiver na Lei Pelé tem que ser obedecido, e a FIFA pode criar causa, tanto que for, fique à vontade, mas igual a gente, é sempre importante bater nessa tecla, a FIFA não é um Estado, a FIFA não tem como legislar e nem impor nada judicialmente.
né? A gente está falando aqui de lei, então, assim, é um dos princípios básicos, né, da sociedade humana, Estado democrático de direito, aquela coisa toda. Então, não tem como a FIFA impor a normativa dela sobre qualquer outra legislação nacional. Então, nesse caso aí, não sei se respondi bem a pergunta, mas, assim, existem os direitos que estão previstos na legislação trabalhista e que a FIFA não prevê, né? Então, aí, nessa hora também é complicado, porque, assim, desinformação é um problema que acaba atrapalhando sempre. Sempre vai ter um jornalista que vai pegar e falar, olha, não, aconteceu isso com o clube tal, o atleta assinou contrato profissional com 16 anos, não sei o quê, mas não pode, vai ser punido pela FIFA, porque na FIFA fala isso, não sei o quê. Muito importante ter atenção com esse tipo de coisa, porque tem muita gente que vai... Igual esses dias saiu, vocês devem ter visto, né? Falando que houve um processo para tentar tirar pontos do Equador nas eliminatórias e que a Itália ia assumir a vaga da Copa. Vocês viram essa notícia? Uhum. Então, assim, é esse tipo de coisa que acontece, sabe? É muita desinformação e, no geral, os problemas são bem simples de ser resolvidos, né? A FIFA não interfere em matérias nacionais nesse nível. Então, tudo tem que ser baseado no que está previsto na Lei Pelé e nas outras legislações relevantes, né? A gente vai falar aqui daqui a pouco. Existe a lei do treinador, né? Pouca gente conhece, é uma lei muito pequena, muito vazia, na minha opinião, deveria ser reformulado, né? Até existe um projeto de lei para isso, mas ainda não passou, né? Então, é sempre importante a gente focar sempre no que está previsto na nossa lei e ignorar o que a FIFA está falando, mesmo que seja uma questão polêmica. Entendi. Então, por exemplo, se o clube faz o contrato de 5 anos com o atleta na base, dessa idade, entre 16 e 21, por exemplo, esse contrato é válido, mesmo após os 3 anos, porque é uma legislação brasileira. Só se já teria problema se, por exemplo, fosse um atleta de uma outra nacionalidade que fizesse um contrato no Brasil com essa idade, correto? Aí ele teria que ir para a Isso. FIFA. Aí a FIFA A FIFA poderia coloca... Exato. julgar o caso. A FIFA coloca como limite, né, esse primeiro contrato, quando o atleta é jovem, tudo, 3 anos. E o artigo 29 da Lei Pelé, até que eu vim aqui conferir qual que era o artigo, coloca que o máximo é para 5 anos. A FIFA não tem como interferir nisso. Maravilha. André, recentemente a FIFA, você já estava comentando sobre, ela oficializou as regras para os contratos de treinadores, né? O que foi que mudou e como essa mudança afetou esses vínculos de trabalho desses treinadores? Acho que antes de responder essa pergunta, é importante dizer que assim, a FIFA sempre negligenciou muito, né, a questão dos treinadores. Infelizmente, demorou muito para vir essa regulamentação. As primeiras normativas da FIFA, os primeiros regulamentos vieram ali por volta dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, e elas tratavam sempre dos jogadores. Inclusive, o próprio nome do regulamento, onde estão inseridas hoje as regras dos treinadores, chama Regulamento sobre o status de transferências dos dos jogadores. Então, assim, até as normas que protegem os treinadores estão dentro do regulamento para jogadores. Então, assim, é muito descarada a negligência, sempre foi muito cobrada a FIFA por causa disso, por causa dessa negligência com relação, né, aos treinadores, só que chegou num ponto, a indústria do futebol chegou num ponto de profissionalização tal e de internacionalização tal que não tinha mais como fechar os olhos para essa questão, né? Então, o que a FIFA fazia até ali 2020, que foi quando anunciaram essas mudanças, pegavam as regras aplicáveis a atletas e aplicavam por analogia, o que nem sempre era o ideal, assim, apesar de que as regras que foram colocadas são muito parecidas com as dos atletas, né, em termos de proteção jurídica e tudo, mas isso não era o ideal, porque como você não tinha um conjunto de regras fixo, cada juiz da FIFA pegava e interpretava do jeito que queria, então você tinha decisões muito contraditórias, sabe? Você como um advogado, se você fosse consultado por um treinador, olha, minha questão é essa aqui. O que vai acontecer? Por vezes você tinha que avisar, que falar, olha, existem 2 tipos de entendimento na FIFA, por incrível que pareça, assim, o mesmo tribunal decide de 2 maneiras, então meio que vai depender da sua sorte. Acontece demais no judiciário brasileiro também, por exemplo, todo mundo sempre reclama dessas coisas, né, e acontecia muito na FIFA com relação à questão dos treinadores, sempre foram muito negligenciados, mas aí, né, igual eu falei, profissionalização, internacionalização, toda essa questão, incluíram um anexo, né, o anexo 2 do RSTP. O RSTP é o que eu falei, o Regulations on the Status and Transfer of Players, né, o regulamento dos status e transferência dos atletas, incluíram o anexo 2 para poder justificar as regras para treinadores. Né? Essas regras são basicamente as mesmas em termos de proteção contratual que existe para os atletas, mas eu destaquei aqui alguns pontos que são importantes, que são coisas que não tinham antes. Por exemplo, não existia
uma definição, né, do que é o treinador. Né? Isso é importante porque, assim, quando a gente pensa treinador, todo mundo sempre pensa o treinador principal, né? Mas existe toda uma comissão técnica em volta, né, que é também protegida pela FIFA. Isso é uma questão que pouca gente se atenta, a qual pouca gente se atenta. Né? A definição de treinador, né, ela te exige alguns requisitos aqui para você se encaixar na função de treinador aos olhos da FIFA para você ser protegido, né, por essas regras. Você tem que estar vinculado a um clube profissional ou associação, né? Então, treinador de seleção, enfim, também é abarcado. E você tem que trabalhar numa função específica do futebol. São três, na verdade, funções, né? Você tem que trabalhar numa função específica do futebol, perfazendo uma ou mais dessas condições aqui. Você tem que participar do treino de atletas, né? Dar treino, de fato, treinar atletas. Você tem que selecionar atletas para partidas e competições. Você toma decisões táticas com relação a atletas em partidas e competições e precisa de uma licença nacional ou continental para poder exercer o seu trabalho. Se você perfaz uma dessas, esse segundo ponto já está batido, né? Esse segundo requisito já está perfeito. E o terceiro é que você tem que, é o mesmo requisito para se considerar um atleta profissional ou não. Você tem que receber mais pelo seu trabalho do que você custa para o clube para poder realizar esse trabalho. Né? O termo usado é receber mais do que o clube efetivamente gasta com o treinador para que ele exerça a sua função. Né? Isso é um termo um pouco vago, assim, né? Isso é uma coisa meio caso a caso, mas isso é só para indicar que, assim, não existe um piso de salário, você tem que ganhar acima de X, ou você tem que viver do seu trabalho como treinador. Não é isso que conta para você ser profissional. Tá? Então, a definição de treinador é quando você se encaixa nesses 3 pontos. Você tem que trabalhar numa ocupação específica com uma dessas funções que eu falei, uma ou mais, né, claro. Você tem que estar vinculado a um clube profissional ou associação, e você tem que receber mais do que o clube gasta com o seu trabalho. Né? E o segundo ponto que eu quis destacar aqui são as exigências para o contrato, né? Que foi a grande mudança, né? A grande vantagem, né, para os treinadores, que foi formalizar as regras, as exigências mínimas para os contratos, que antes não existiam, né, e sempre existiram para os atletas. O contrato agora do treinador ele tem que ser escrito, não existe mais a possibilidade de você ter um contrato verbal, ele tem que ser escrito, tem que ser registrado, né, na federação local. Se não registram, a FIFA está fazendo uma pressão absurda para poder formalizar esse tipo de coisa aqui. Por incrível que pareça, o futebol brasileiro é muito avançado, pensando em termos de mundo, muito organizado. Incrível, né? Todo mundo acha que é uma várzea danada, mas pensando a nível mundo, é muito organizado, muito bem estruturado. Então, já tem muito tempo aqui que os contratos de treinadores são registrados, tem vários anos já. E, obviamente, com isso eles têm que ser escritos, né? Não tem como você registrar um contrato verbal, né? Ele é um contrato que agora é obrigatoriamente individual, tá? Antigamente eram feitas, como existia essa insegurança, né, de quem que é treinador, o que é o treinador, quando que a FIFA reconhece competência para julgar os casos dos treinadores e tudo, isso era uma dúvida muito grande. Então, o que os advogados mais experientes faziam? Eles recomendavam, que normalmente, assim, isso vocês sabem também muito melhor do que eu, né? Quando contrata um treinador para trabalhar fora do país, é muito comum que ele leve pelo menos uma parte da comissão técnica junto com ele. E aí eles davam um contrato só para todos, porque aí é o contrato do treinador. Antigamente a FIFA reconhecia só o treinador. Algumas vezes não reconhecia o assistente, não reconhecia os outros, então fechava um contrato só para todos. Vocês já devem ter visto casos desses aí, com certeza. E um dos motivos que isso era feito era justamente para isso, porque aí você conseguiria argumentar, você impediria a FIFA de argumentar que é um contrato que ela não defende, que ela não protege. Só que isso agora está proibido. Agora o contrato tem que ser individual, né? Ele não pode mais ser um contrato de equipe técnica como um todo, mesmo que tenha a especificação de cada um lá e tal, tem que ter um contrato para cada. E agora é obrigatório que o contrato, para ser considerado de fato um contrato, ele tem que ter os elementos básicos do contrato de trabalho, né, que são os mesmos colocados para os atletas. Né? Você tem que ter o objeto do contrato bem definido, né? O objeto do contrato é o que é tratado naquele contrato, de que é aquele contrato, o que é aquele contrato, né? O que está sendo regulamentado para aquele contrato. Você tem que ter os direitos e obrigações das partes muito claramente definidos, isso é bastante importante. Você tem que ter definição com relação ao status, o status e a ocupação, você tem que colocar bem definido o que é o cargo do treinador, né, ou do assistente, enfim, isso tem que estar bem definido também, bem claro. Você tem que colocar remuneração clara, de maneira que não fique confuso para nenhuma das partes. E você tem que ter as assinaturas, né? Óbvio, todo contrato exige que todas as partes envolvidas assinem. Né? E além desses requisitos mínimos para os contratos,
A FIFA agora colocou regras com relação à quebra dos contratos, que foi o que fizeram de mais importante para os atletas lá atrás, que é o que permite que os atletas cobrem dinheiro na FIFA, né, ou seus direitos de qualquer maneira, não necessariamente dinheiro, mas enfim. Agora colocaram para treinadores também. Então você tem quando o que é considerado uma quebra contratual, tanto por parte do atleta, do treinador, quanto por parte do clube, você tem consequências para isso, né? Quando que uma parte pode romper o contrato, né, e cobrar aquela coisa da justa causa, né, que todo mundo sempre fala, né, no direito trabalhista, isso já está um pouco mais especificado lá, né? Você tem sanções disciplinares para quem quebra o contrato, tanto para o treinador quanto para o clube, né? Qualquer que seja a parte que quebre o contrato, existe a possibilidade de sofrer sanções disciplinares, enfim. Então, esses dois pontos foram bastante importantes, né? A FIFA colocou a definição de quem é treinador e quem ela está protegendo ali, né? Quem ela tem a intenção de abarcar dentro do seu regime associativo, e colocou as regras para o contrato e o que acontece quando você quebra o contrato. Né? Isso são coisas que foram garantidas para os atletas muito tempo atrás e que são os princípios básicos, né, da proteção em termos jurídicos. Né? Assim, você colocar esse tipo de coisa faz com que você saiba onde você está pisando. Quando você é o treinador, por exemplo, igual você comentou aí, Rafael, que você sai do Brasil, você não sabe se aquilo é verdade, se não é, se você está entrando numa furada, se não está. A partir de agora, como você tem que ter o contrato assinado, você tem que ter isso aí tudo, se você assinou, acabou. Pode chegar lá e o clube nem existir, né, na prática, assim. Mas você tem um jeito de se resguardar. Então, isso foi, de fato, muito, muito, muito importante. Uma coisa que é importante lembrar aqui também, que eu coloquei como nota, nem todo mundo sabe, mas essas regras também valem para o futsal, tá? A FIFA também regulamenta o futsal, então as mesmas regras que valem para os treinadores de campo, valem para o futsal também. E como tem muita gente brasileira trabalhando fora, né, com futsal, acho que isso é uma informação importante de deixar para o pessoal aí. Realmente tem muito brasileiro fora e o futsal tem crescido bastante, né? Aqui na Tailândia mesmo tem muito brasileiro que trabalha com futsal aqui. Eu não sabia que eram as mesmas regras. O André, uma das coisas que eu aprendi com você é que as regras da FIFA elas valem entrar em questões internacionais. E no Brasil tem a nossa própria lei sobre os contratos dos treinadores, né? E no Brasil, eu sei que tem diferenças entre os treinadores profissionais e o treinador de base. Tem algumas questões que são um pouco diferentes. Pelo menos na nomenclatura lá no contrato, quando eu assinei o meu contrato com o treinador profissional com o treinador de base, era diferente na nomenclatura. Eu não sei exatamente quais são as diferenças, não, mas sei que tem alguma coisa que deve ser diferente. E no caso do brasileiro que sai para trabalhar fora na base, aí ele entraria na regra da FIFA por ser internacional. E no Brasil, essas regras que você falou, essas questões da FIFA, elas valem para o treinador de base também? Como é que são essas duas coisas aí? Não, as regras da FIFA, elas sempre vão ser aplicadas a nível internacional, né? Essas regras não foram incorporadas propriamente pela CBF do jeito que a FIFA colocou, mas é porque a própria legislação trabalhista brasileira já tinha muitas coisas nesse sentido. Né? Então não tinha necessidade de incorporar essas regras da FIFA, que são básicas. Se for parar para pensar, isso foi um grande avanço, mas isso é o básico, cara. Isso, qualquer tipo de legislação tem que te proteger. Você tem que ter uma definição de quem está sendo protegido por aquilo ali, e você tem que ter as proteções contratuais. Isso é o básico de qualquer tipo de proteção, trabalhista principalmente, né, que existe no mundo, em qualquer jurisdição. Então, a nossa legislação ela é até bastante completa, igual falei, é chocante isso, mas a legislação brasileira é bastante boa, né, a organização brasileira do futebol que é bastante boa comparado com a maioria dos países do mundo onde existe futebol profissional, né? Mas os treinadores da base são regidos pelas leis trabalhistas do Brasil. Se você for um brasileiro trabalhando na base no Brasil, você vai estar sujeito à legislação trabalhista, você não vai estar sujeito às normas da FIFA. Mas se você estiver trabalhando fora do Brasil, o fato de você trabalhar na base não te impede de ser protegido por esses direitos. Tá? É importante lembrar dos requisitos lá. Então, assim, a gente sabe que existem muitos clubes que são só de base, né? Clubes que são puramente amadores. Esses clubes não estão envolvidos na situação da FIFA, porque um dos requisitos, lembrando aí, é estar vinculado a um clube profissional. Então, o clube tem que ser profissional. Mesmo que você não esteja na categoria profissional, né, o clube tem que ser profissional. Então, se você for treinador do Sub-17 do Milan, por exemplo, mas você é brasileiro, você, pelo menos teoricamente, né, eles te garantem esse direito. Existem poucos casos, né, nesse caso, porque, assim, vocês também sabem bastante bem disso, na base não é tão comum trazerem treinadores de fora.
né, como é no profissional. Não existe tanta internacionalização. Está começando a mudar um pouco isso agora, né? Com essa questão das licenças poderem ser obtidas, vocês vão saber melhor que eu, né? Várias licenças, parte do curso você faz online, não é isso? Então, te facilita um pouco. Não está havendo uma facilitação nesse sentido, especialmente depois da pandemia? Pois Existem alguns mercados, eles têm uma aceitação maior, né, com é, treinadores estrangeiros. Os Estados Unidos, por exemplo, você encontra uma quantidade relativamente alta de treinadores estrangeiros na base. No Brasil já é extremamente incomum, né? No São Brasil eu coisas de nunca cada nem ouvi mercado. falar. É, Eu nunca nem ouvi falar de treinador estrangeiro na base na minha vida, assim, em nenhum clube, nunca ouvi falar. Mesmo no Justamente profissional, agora são poucos, né? sim, é Agora porque que tá justamente aumentando. entra questões que você disse, né? Que tem questão de visto, questão de contratual vai ser diferente, ou seja, é bem mais complicado. Então, mesmo que É. um clube ele queira trazer um treinador de fora para a base, acaba que aquele custo-benefício ali não vai bater, vai ser um custo de um trabalho muito grande, né? A gente pensa que o pessoal da nossa geração cresceu acostumado, né, com Brasfoot, com CM, essas coisas que não pega esse tipo de burocracia, né? Só fazer uma oferta, a pessoa aceita e vem. Só que você está esquecendo que você está falando de um ser humano que está se deslocando de um país para o outro e trabalhando. Então, assim, você está sujeito a uma série de burocracias, né? Igual você falou aí, visto, legislação trabalhista, tem uma série de licenciamento, tem uma série de problemas assim, né, de coisas, questões burocráticas para ser resolvidas quando você está tratando dessa internacionalização, né? Quando você sai do seu país para você trabalhar num país que não é o seu, você tem que passar por uma série de percalços, digamos assim, né? Não é uma coisa simples que você simplesmente se transfere e vai e acabou. Não é assim, as pessoas muitas vezes esquecem esse tipo de coisa. Então, igual você falou, acaba que financeiramente, muitas vezes, na base não é viável, né? E acaba não sendo bom para ninguém, por isso acho que acontece menos. Mas eu acho que também tende a aumentar um pouco, né? Assim, a internacionalização, especialmente em países que estão emergentes no futebol aí, que estão investindo dinheiro, mas não tem uma tradição, né? Eu vejo os poucos casos que eu vejo aí de treinadores na base, geralmente foram no Oriente Médio, né? Especialmente categorias um pouco mais avançadas, já próximas do profissional, né? Ali sim. sub-20 e tudo. Que aí você trabalha quase que diretamente ali, diário, com o profissional, muitas vezes. Atletas que são trazidos para o profissional passam um período, né? É coisa normal de progressão de atletas jovens, enfim. Então, existe um trabalho mais é, conjunto ali, então eles tendem a trazer mais estrangeiros, né, do que no Brasil, por exemplo, que já tem uma oferta abundante de treinadores, já tem um histórico de futebol muito, muito antigo, enfim. Mas, bom, voltando à pergunta aqui, né? Legislação trabalhista para treinadores da base também no Brasil. As regras da FIFA só são aplicadas a nível internacional. E uma pergunta, um exemplo ainda dentro da sua resposta, só para deixar claro, porque vai que tem muitas pessoas que nos ouvem, às vezes elas estão nessa condição e tem um pouquinho de dúvida ainda. Se, por exemplo, eu sou um brasileiro que também tem a cidadania italiana, por exemplo, que foi o caso do nosso último convidado, ele é brasileiro, ele trabalha na Itália e ele está com o visto italiano. Então, no caso, o contrato dele vai ser firmado como se ele fosse um italiano, né? Então, por exemplo, mesmo ele sendo brasileiro, o contrato dele na base provavelmente vai ser como se fosse italiano. Então, nesse caso, se for o caso, a FIFA também não tem jurisdição, seria só a legislação da Itália, correto? Mesmo ele sendo brasileiro. Cara, isso é uma questão um pouco menos clara, né? Assim, existe uma normativa mais ou menos geral, mas assim, como é que eu coloco? Existe jeito. Primeiro, a regra geral é que assim, você tem um passaporte registrado sempre na federação, né? Quando você tem o seu contrato e tudo. Por isso que em caso de atletas, por exemplo, com dupla nacionalidade que não conta como estrangeiro, por exemplo, Diego Costa veio para o Brasil, tem o passaporte brasileiro, se ele tem o passaporte brasileiro, ele registra o brasileiro, então ele fica oficialmente registrado, né? Ele atualmente, como ele jogou pela seleção da Espanha, ele tem que, né, manter o registro dele como espanhol, então ele já não tem mais essa opção, mas tendo a dupla nacionalidade, você escolhe o passaporte que fica registrado, né? Nesse caso do italiano aí, por força da legislação local lá, eu imagino que ele tenha registrado o contrato como italiano, mas assim, sempre existe a possibilidade, se ele precisar processar o clube, por exemplo, você arguir isso na FIFA, né? Você contrata um advogado que vai fazer uma defesa nesse sentido, falar, olha,
Eu, na verdade, sou brasileiro, né? Eu vivi minha vida inteira, meu passaporte, tal, tal, tal. Enfim, você alega que de fato você era brasileiro, né? E você pode pleitear os seus direitos, né? Na FIFA. Mas, assim, existe o risco, né? A FIFA comete erros, como todos, né? Assim, às vezes não é nem um erro, às vezes é só uma coisa que, na minha opinião, é um erro, mas na cabeça deles não é. Se ele está registrado como italiano e a regra então, pode ser que ele não consiga, mas assim, existe sempre essa possibilidade de você, de gladiar nesse sentido, né? De você chegar e apresentar seus argumentos e falar assim, olha, estou aqui registrado como italiano porque eu tenho passaporte, tive a facilidade para emitir o visto, etc, etc. Mas, na verdade, meu passaporte só existe porque, sei lá, meu pai era italiano, uma coisa. Então, assim, você consegue argumentar esse tipo de coisa. E aí vai depender, né, do caso a caso. Você tem o poder de argumentação de um lado contra a FIFA, você vai estar querendo muito disputar contra você ou não, enfim. Existe também aquela coisa, assim, que acontece no judiciário brasileiro também. Chega um processo para alguém julgar na FIFA, se a pessoa está com preguiça ou está com muita coisa para fazer, enfim, essas coisas que existem em todas as profissões, né? O cara já olha e fala assim, não bateu o requisito, tchau. E nem olha, sabe? E ao mesmo tempo, se for um juiz interessado, vai olhar, não, o que está acontecendo aqui, por que, enfim, a pessoa está pleiteando esse direito e tal. Então, é uma coisa difícil de cravar, assim, mas a regra geral é essa, assim. Ele teria que, se ele estiver registrado como italiano, ele é o italiano, né? Então, ele não estaria perfeito esse requisito, mas ele pode tentar, claro, né, ter os seus direitos defendidos. Especialmente, isso é uma coisa importante também para levar em consideração. Não é exatamente dentro dessa pergunta, mas é importante indiretamente para isso. A FIFA estabeleceu recentemente que processos que tenham uma pessoa física em uma das partes não tem custos. Então, para ele não custa nada tentar. Literalmente não custa nada. Isso é muito importante, porque as custas são pagas em francos suíços, são caras. Então, assim, complica o acesso à justiça. Isso é uma coisa que antes também não existia, né? Nem para não existia para ninguém, assim, durante um tempo. Aí depois passou a ser gratuito para atletas e aí por fim passou a ser gratuito para todas as pessoas físicas que são jurisdicionadas, né? Então, se você for um treinador trabalhando fora, nesse caso aí, vamos voltar para esse exemplo aí do italiano. Se ele sentir que ele teve o direito dele violado, para ele literalmente não custa nada ir para a FIFA e tentar custa, né, o advogado, obviamente, mas isso ele já custaria de todo jeito, em qualquer lugar que ele for, né? Se for para a FIFA ou se não for para a FIFA, ele já vai ter que pagar. Então, mas assim, as custas da FIFA foram zeradas. Isso também garantiu o acesso à justiça de muita gente, né? Porque assim, a gente enxerga o futebol com esse glamour todo e só pensa em Neymar, 222 milhões de euros e tudo, mas a realidade não é essa, né? De 90% das pessoas que trabalham até mais, né, no futebol, a realidade não é essa. Então, assim, você vai ter uma quantia ali para exigir, só que você não tem as custas, dinheiro para pagar. Às vezes você tem custas aí de 2.000, 3.000 francos suíços que ficam fora do orçamento da pessoa, assim. Então, simplesmente te veda o acesso. E aí você vai fazer o quê? Você vai entrar com um processo contra um time do Zimbábue? Você conhece um advogado de lá? Sabe como é que funciona? Você tem, entendeu? Tipo, complica muito sua vida. Então, o fato de a FIFA tirar as custas mudou muito o acesso à justiça também. Isso é importante. Não foi feita exatamente essa pergunta, mas eu acho que isso é um ponto importante de sempre ter em mente, porque isso é uma garantia de direitos, né? Também, de certa forma. Sem dúvida. André, tem sido muito, e isso ao contrário do que muitas vezes é a imagem do treinador brasileiro fora do país, essa área mais do núcleo de saúde e performance, de preparadores físicos, fisioterapeutas, fisiologistas, essa é uma área que, ao contrário da área de treinadores, a área do Brasil ela é muito bem vista fora. Muito mesmo, tem muita gente com muita moral, muito credenciado, que inclusive vai trabalhar fora, tem gente trabalhando em seleções fora, em clubes na Europa. Existe essas funções que são diferentes, não é a função de treinador especificamente. Também existe uma premissa específica para eles ou não? Existe. Tem um dos requisitos, né? Vocês lembram aí que eu coloquei para vocês era trabalhar na ocupação específica do futebol, né? Treinando atletas ou tomando decisões táticas ou escalando atletas, enfim. Então, a partir do momento que você faz esse primeiro ponto aí, treinar, então você já inclui preparador físico, você inclui treinador de goleiro, né? Você inclui os assistentes técnicos. Você tem a mesma proteção que o treinador principal.
A FIFA não diferencia em termos de proteção concedida, não diferencia a sua função dentro da comissão técnica, desde que você se encaixe, né, nessas funções que eles colocaram nos regulamentos, que são os treinadores, né? Eles chamam de coaches, mas assim, tem a diferenciação, porque a gente usa o treinador no sentido, normalmente, do treinador principal, né? Na língua portuguesa existe essa associação, mas em inglês, que é o regulamento principal lá, né? Tem nas outras línguas oficiais da FIFA, enfim, mas a referência é sempre em inglês. Eles usam o termo coach, né? Que é tipo, quando você vai falar do principal, você tem o head coach, aí você tem o assistant coach, você tem o goalkeeper coach. Então, assim, é o gênero e os outros são a espécie, né? Então, eles não abarcam somente o treinador principal, abarcam esses outros também, desde que eles estejam encaixados nessa definição que eles colocaram agora nos regulamentos. Entendi. Uma das coisas que eu vivenciei, né, como treinador, principalmente na época que eu trabalhei no futebol feminino, como treinador, eu e o Rafael. E já era um contrato profissional. Mas como você disse, quando a gente pensa em contrato profissional, a gente sempre pensa no cara na primeira divisão, ganhando muito dinheiro e aquela vida de glamour, e as coisas são muito mais fáceis, em alguns aspectos. No caso do feminino, não, as meninas não ganham aquela volúpia de dinheiro tão grande. E lembro que surgiu uma dúvida em alguns momentos, como era uma coisa muito nova, a América foi o primeiro clube em Minas Gerais a registrar o contrato das atletas como profissionais. Até então não existia isso, ninguém nunca tinha feito. Então, naturalmente, as dúvidas iam aparecer, e a gente fez isso em 2016. Na CLT, normal, das pessoas que trabalham normais, sem ser com futebol, é previsto pelo menos um dia de folga na semana. Então, você não pode, por exemplo, contratar um trabalhador para trabalhar na tua loja e ele trabalhar de segunda a segunda. Na CLT não permite. Mas, por força do calendário de futebol, muitas vezes nós somos obrigados a treinar todos os dias, porque nós vamos ter 2 jogos na semana, não vai ter tempo de dar folga e tudo mais. E para quem está nos ouvindo, e para mim mesmo também, que ainda tem essa dúvida, como é que essa interpretação no futebol, a CLT no Brasil, para o futebol, ela prevê esse tipo de coisa? Ou como é que isso aí funciona em relação ao futebol, já que a característica do trabalho é diferente? Cara, é o seguinte, primeiro, assim, é importante a gente ter sempre em mente, isso é uma regra geral para o direito, não é só para o futebol, tá? A lei específica, ela prevalece sobre a lei geral. A CLT é uma lei para todos os trabalhadores, de qualquer profissão, qualquer mercado, né? Quando determinado mercado exige, né, eles passam leis específicas sobre isso. Então, você tem a Lei Pelé, que é como se fosse uma lei geral do esporte, nossa, né, que ela é aplicada prioritariamente sobre a CLT, né? A CLT é aplicada subsidiariamente se a Lei Pelé não resolver. E no caso dos treinadores, você ainda tem a Lei 8.650 de 93, que é pouquíssimo conhecida também, porque tem pouco conteúdo, enfim. Mas é a lei do treinador de futebol. Então, quando você tem a lei específica, ela vale mais do que a CLT. Mas acontece que é o seguinte, para treinadores de futebol, na Lei 8.650, o artigo 7º dela fala o seguinte: aplica ao seu treinador profissional de futebol as legislações do trabalho e da previdência social, ressalvadas as incompatibilidades com as disposições dessa lei. Ou seja, o que tiver previsto naquela lei ali que for diferente da CLT, vale aquela lei. Mas se tiver alguma coisa que não está prevista, ou que está falando a mesma coisa, CLT. Né? Isso é a mesma lógica, né, da Lei Pelé também. A Lei Pelé, no artigo 90, ela coloca que o membro da comissão técnica ele tem vários dos direitos dos atletas resguardados para ele também, né? Os do artigo 28, parágrafo 4º, principalmente. Entre eles, tá, que existe o direito ao repouso semanal remunerado, 24 horas ininterruptas, né? E ainda colocam que preferencialmente feito no dia subsequente à partida, ou competição, ou prova, porque é uma lei geral, né? Ela foi, na verdade, feita para futebol, mas ela era para ser feita como lei geral, então eles incluíram prova, competição, enfim, mas no geral, preferencialmente no dia seguinte à partida, quando realizado no final de semana. Ou seja, se você teve jogo no domingo, a preferência da sua folga tem que ser na segunda. Só que como você falou aí também, a rotina e assim, o próprio âmbito de trabalho ali, né, o escopo do trabalho não te permite ter esse repouso sempre. Só que aí a gente bate no ponto que eu falei até mais cedo, que existem decisões contraditórias. Não existe um entendimento pacificado nesse sentido. Com relação aos treinadores, é até um pouco melhor,
do que com relação a atletas, porque existe esse artigo na Lei 8.650 que manda aplicar a CLT. Isso já é uma coisa melhor do que dos atletas, melhor do que para os atletas nesse sentido, mas assim, existe a corrente a favor e existe a corrente contra. A corrente a favor fala que esse artigo 7º da Lei 850 manda aplicar a CLT, né, e ainda tem esse reforço na Lei Pelé, que alguns direitos dos jogadores são garantidos à comissão técnica também, então tem que aplicar. Está na lei, não interessa, tem que aplicar, não interessa se a rotina te exige, não interessa se são 15 jogos por semana, você tem que treinar 25 vezes, não interessa. Né? Se você tem que treinar todos os 7 dias da semana, teoricamente, juridicamente, né, o clube está infringindo seus direitos. Mas existe também uma vertente que vai contrária a isso, porque eles falam que justamente esse ponto, isso é inerente à profissão. A especialidade do esporte, né, entre aspas, te tira esse direito. Né? Isso é uma discussão grande, né, dentro do direito, mas é uma discussão mais comumente aplicável a atletas, né, porque tem muito mais processo também, porque né, um número maior de indivíduos, então tende a aparecer mais, né? Tende a ir mais vezes para os juízes, mas existe essa disputa. Então, assim, de um lado você tem quem fala que você tem direito ao repouso semanal remunerado, né? Que é uma previsão legal, está na lei, tem que aplicar, acabou, não tem discussão. Do outro lado, tem quem fale que o fato de ser uma profissão que exige isso, que a realidade fática dela é essa, né? Isso faz com que não seja devido ao repouso semanal remunerado. Porque existe um princípio no direito trabalhista que é importante também, que assim, é mais valorizada a realidade, né, do que a teoria. Então, assim, isso é usado para muita coisa. Por exemplo, para reconhecer vínculo empregatício, né, muitas vezes você está lá no seu contrato que você não é empregado. Então, você, pelo seu contrato, você não tem direito a nada, mas você perfaz todos os requisitos, cara. Então, se na realidade você é de fato um empregado, você consegue buscar esse direito na justiça, entendeu? Então, existe essa coisa no direito trabalhista. E aí, assim, muita gente usa isso nesse caso para poder argumentar que, como a realidade do futebol é ter trabalho todos os dias, em determinadas épocas do ano, infelizmente não há o que se fazer. Eu mesmo ainda não tenho uma opinião minha formada sobre isso, para ser sincero. Eu balanço muito entre as duas opiniões, porque, assim, por um lado, você tem a lei, que é muito clara. Olhando a lei, assim, não tem nenhuma dúvida que é devido ao repouso semanal remunerado. Mas, por outro lado, você inviabiliza, de certa forma, né, muitas coisas, né? Assim, você cria um gasto, isso, se começarem a dar repouso semanal remunerado, os salários que já são baixos tendem a cair mais ainda. Então, assim, cara, é bastante complicada essa questão, mas, assim, não existe uma certeza sobre isso. Né? Existem os dois entendimentos. Né? Existe mais gente que entende que é devido do que entende que não é devido, mas, assim, vai depender da sua sorte quando você for para a justiça do trabalho, de qual juiz que você vai cair. Entendi. Assim, é uma dúvida que a gente sempre teve, porque, assim, ao mesmo tempo que não é uma coisa legal, né? A pessoa trabalha legal no sentido moral, não no sentido lei. A pessoa trabalhar todos os dias, se essa legislação ela se sobrepõe à prática, né? Vamos supor que o clube seja obrigado a dar a folga, mesmo que ele não queira, vai cair também, sim, em alguns momentos, as próprias pessoas envolvidas não vão querer ter a folga, né? Por exemplo, se está disputando um campeonato brasileiro, você tem um jogo no domingo, um jogo na quarta, você não quer folgar na segunda, você quer aproveitar para treinar as pessoas, você vai respeitar o descanso biológico, mas, por exemplo, você precisa, porque você está pensando no rendimento. Então, se isso se sobrepõe, você tem um problema. Então, eu acho que essa é uma das coisas que me deixa muito na dúvida, porque, assim, você tem a lei, você tem uma previsão legal, mas ao mesmo tempo tem a realidade. Como você disse, que eu aprendi com você aí agora, a realidade ela vai se sobrepor à letra da lei, não é isso? Na maioria dos casos, sim. Claro, não pode ser uma regra levada a ferro e fogo também, né? Porque nada no direito é assim, né? Tanto que não é ciência exata, né? Não é matemática, é direito. Então, assim, tudo é caso a caso. Mas, no geral, a tendência é analisar mais a realidade do que o que está na teoria. Mas isso também depende de outro ponto. Você tem que conseguir provar esse tipo de coisa. Tudo tem que ser provado, porque assim, existe também uma frase no direito que fala que o que não está nos autos não existe no processo. Ou seja, qualquer coisa que você está alegando que é direito seu, que a realidade é X, Y, Z, você tem que ter prova. Se você não tiver prova disso, nem que seja testemunha de alguém, não adianta nada.
Então, assim, se você tiver combinado, por exemplo, com o clube que você tem direito a repouso semanal remunerado, mas que, assim, você abre mão quando você, tipo assim, você, sei lá, combina que quando for necessário você vai abrir mão desse direito, mas nos outros dias você vai ter, e te obrigam a trabalhar todo dia do mesmo jeito, enfim, você tem que ter algum jeito de provar esse tipo de coisa, entendeu? Tudo tem que ser provado. Agora, você falou uma questão aí importante do futebol feminino, né? Vou te perguntar a sua opinião, porque isso também é uma questão que não tem muita definição clara ainda não. O futebol feminino, como você bem falou aí, né, não exige contrato profissional, não é tecnicamente falando um esporte profissional, do ponto de vista formal mesmo, não é no ponto de vista prático, isso óbvio todo mundo sabe, mas assim, o único o esporte de fato profissional no Brasil é o futebol masculino adulto, né? Você acha que teria que ser aplicado essa mesma regra para o treinador do futebol feminino ou não? Considerando que ele é treinador profissional na prática, mas que, tecnicamente falando, o futebol feminino não é profissional. Assim, essa questão do futebol feminino, pelo que eu vi, né? A experiência que eu tive, o Rafael também pode dar a opinião dele. A liga era amadora. Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro Feminino, eu não sei se ainda não tenho certeza, mas na época que eu disputei era amadora. Então, se eu pegava a súmula, estava lá, amador. Mas o meu vínculo com o clube era um vínculo profissional. Então, você tinha duas coisas. Na súmula, era como se eu fosse um treinador amador no campeonato amador. Mas o meu vínculo com o clube, no caso o América, era de um treinador profissional. Então, pensando nisso, por meu vínculo trabalhista ser com o clube e não com a liga, então teria que se aplicar todas as regras vinculadas ao clube, né? Mas, por exemplo, essa questão de por que não é obrigatório, porque eu tenho esse vínculo. Então, eu recebo pelo meu trabalho, eu tenho todos os direitos de um trabalhista, mas vamos supor que tem um clube que não tenha. Ele também vai estar disputando a mesma liga que eu, e o treinador não vai ter esse vínculo no clube dele. Então, esse treinador não pode ter as mesmas obrigações do que eu, porque ele não tem os mesmos direitos que eu, já que não tem aquele vínculo. Então, nesse caso, pelo meu nulo conhecimento jurídico, me faz entender de que essas regras se aplicam a mim, mas não a ele, não pela liga, mas pelo meu vínculo com o clube. Eu concordo 100% com o seu entendimento, cara. Mas igual eu te falei, existem posições contraditórias nesse sentido, né? Há quem acha que sim, há quem acha que não. Direito desportivo como um todo, ele é uma matéria muito nova, assim, não é igual, tipo assim, direito tributário, que existe há 1 milhão de anos. Não, cara, direito desportivo, a Lei Pelé, por exemplo, que é a que está em vigência, ela é de 98, cara. Então, assim, se for pensar em termos de legislação, isso é muito recente. Muito recente. E, assim, também comparando com outras leis, ela tem um público-alvo muito enxuto, velho. Então, você tem poucos processos. O judiciário, né, e os juízes de trabalho são acionados muito pouco para poder consolidar entendimento sobre isso. Então, essas coisas demoram, cara. Essas coisas não tem muito como você pacificar de uma hora para outra, né? Então, e a própria lei é meio que uma aberração, assim, um Frankenstein danado, que é essa Lei Pelé, que ela já foi remendada 200 mil vezes. Muita gente critica ela pra caramba. Eu até gosto da Lei Pelé, não acho que é uma lei ruim, não. É bastante completa até. Mas ela tem problemas, né? Como sempre, a gente acha problemas e a gente critica tudo, né? Porque é muito, muito mais cômodo para a gente criticar do que de fato, né, fazer. A gente não tá na pele dos caras que legislam, né? É difícil, cara. É bem complicado agradar todo mundo. Mas, voltando para essa questão aí da pergunta que eu te fiz, eu concordo plenamente. É a mesma lógica que a FIFA usou. Não sei se vocês repararam quando eu estava falando, é mais ou menos isso, assim. O que importa é o clube que você está vinculado, não é exatamente a sua função. Sim. Então, assim, o clube sendo profissional, você tem os direitos, né, garantidos aos treinadores. Meu entendimento vai nessa linha aí também. Então, se algum dia na minha vida, né, eu for árbitro do caso, ou juiz da FIFA, ou juiz da CNRD, alguma coisa desse tipo, eu vou julgar nesse sentido. Pode ficar tranquilo. Eu tenho mais uma aí nesse âmbito. Você falou essa questão, primeiro um comentário, né, que você disse que a lei é muito nova, então tem muita coisa que não tem como ter certeza. É justamente por isso que você disse, né, que a realidade ela tem que sobrepor a teoria. E assim, não tem como você criar uma lei, por melhor que ela for,
que ela vai prever todas as questões que vão se suceder na realidade. Então, você só vai saber que existe um problema à medida que ele aparece, né? Então, Exatamente. esse tipo de coisa, por exemplo, no futebol feminino não era Nem uma coisa existia comum. direito, né? Não, antes de É, 2013, 2014, praticamente você não tinha uma liga muito bem organizada, você não tinha esses problemas. Então, isso vai, à medida que vai evoluindo, naturalmente, os isso. problemas vão acontecer. E a minha pergunta, essa questão da realidade, mesmo quando não está previsto em contrato, o juiz leva em conta a natureza do trabalho, né? Bom, por exemplo, eu sei que tem alguns casos que os atletas eles vão entrar na justiça contra o clube por não receber salários, aquelas coisas que a gente já conhece no futebol, infelizmente é comum, e Uhum. eles pedem, por exemplo, hora extra para quando eles vão jogar fora de casa, eles têm que concentrar. Porque, na teoria, ele fala, pô, eu estou trabalhando, eu estou no hotel, mas eu estou lá por conta do clube, então eu estou trabalhando. Isso. E eu sei que na maioria dos casos, pelo menos vindo de fora na visão leiga, você pode falar melhor, os juízes não dão ganho de causa nesse tipo de caso, porque eles dizem, poxa, mas essa é a natureza do seu trabalho. Então, quando você assina um contrato, você já sabe que você vai ter que se submeter a isso, então isso não é, na prática, uma hora extra, é simplesmente algo normal do seu trabalho. Isso vale ou nesse caso tem alguma coisa aí diferente que já diz que isso não é uma hora extra, por exemplo? É mais ou menos a mesma lógica, assim, a própria Lei Pelé coloca o limite de horas semanais de trabalho, né? Então, assim, qualquer coisa que extrapole isso, é, teoricamente teria que ser considerado hora extra, mas é o mesmo problema do repouso semanal remunerado. O fato de que o futebol é um mercado muito específico e uma vida muito específica em termos de trabalho, né, faz com que muita gente considere que tudo isso faz parte e que a pessoa que trabalha nessas funções não tem direito a nenhum outro direito não tem nenhum dos outros direitos de um trabalhador, vamos colocar entre aspas, comum, né, de uma pessoa num trabalho mais comum mesmo, assim, por exemplo, se você pegar, sei lá, um funcionário de loja, um gerente sei lá, de uma empresa, enfim, alguém que tem um trabalho menos específico, menos especializado, né, assim, nesse sentido, tem determinados direitos que muita gente considera que as pessoas que trabalham com futebol não têm. Só que a legislação trata disso mais dando embasamento para serem cobrados esses direitos, né, para que de fato existam esses direitos, do que para não existir. Então, se você for olhar as leis propriamente, né, que são relevantes para esse caso, no geral, as leis falam que você tem direito a cobrar esse tipo de coisa, sim. Só que tem entendimentos diferentes, né? Inclusive, eu fiz um texto, escrevi um texto pequeno sobre isso, acho que foi ano passado. O mesmo tribunal, o Tribunal do Rio, né, o TRT do Rio, num intervalo de poucas semanas, acho que era coisa de 2 meses, uma coisa assim, proferiu duas decisões completamente opostas com relação a isso. Então, assim, o mesmo tribunal, né, supostamente tem que ter um interesse, tem que ter uma decisão mais ou menos alinhada, embora isso seja totalmente utópico, né? Concedeu hora extra para um atleta e não concedeu para outro, justamente por esses argumentos, né? Um juiz considerou que, pelo fato de que a lei permite, tem que aplicar e acabou. O outro juiz considerou que, pelo fato de que a realidade do futebol não compactua com isso, né? Não fecha essa conta, né? Não tem que aplicar. Então, assim, ainda é muito verde essa questão, muito pouco sólida, muito pouco seguro esse terreno, entendeu? Justamente pelo fato de que é um tema muito novo, né? Assim, nem se falava tanto antigamente, né, em processo, enfim, atletas raramente entravam na justiça, treinadores muito menos, futebol feminino, então, nem pensar. Então, assim, são coisas que ainda vão precisar de tempo para ser desenvolvidas, porque, exatamente pelo motivo que você falou, a lei não vai prever tudo. Isso é impossível, isso é humanamente impossível mesmo, até porque está tudo em constante mudança, né? Então, sempre vai aparecer uma situação nova que a lei não previu. Então, se a lei é de 98, a realidade de 98 é completamente diferente da realidade de 2022. Completamente diferente. Então, é óbvio que muita coisa nessa lei não vai fechar com a realidade, não vai se encaixar no contexto que ela está sendo aplicada. Então, exige uma interpretação. Esse é o papel do juiz, né? Ele tem que interpretar a lei e aplicar no caso concreto, né? De maneira imparcial e tudo, enfim. Ele não está ali para falar, ele não está ali para moldar a lei do jeito que ele quiser. Mas caso seja necessário, ele tem que fazer uma interpretação da lei e adaptar ela, né, ao contexto. O ideal seria que a lei fosse mudada toda vez que existe uma situação nesse sentido, né? Só que não é fácil assim também. Você não pode mudar a lei por qualquer coisa. Tem que ser uma coisa muito recorrente, não pode ser um caso específico.
Então, esse tipo de coisa demora um tempo. Fora o próprio processo de mudança da lei, né? Passa por uma série de parlamentares aí, vota para cá, vota para lá e demora. Por si só, a burocracia já demora, né? E para começar a ter, para fazer sentido esse tipo de mudança, tem que ser uma coisa muito recorrente. Então, você tem que acionar o judiciário, né? Enfim, os juízes todos, com muita frequência para que seja uma coisa plausível. Senão não vale a pena também você mudar qualquer coisa, né? Senão se torna uma coisa instável. Ninguém vai saber o que está acontecendo, menos ainda do que agora, né? Você vai saber onde você está pisando, tipo, você vai ter segurança nenhuma. Mas é isso, com relação às horas extras, é mais ou menos a mesma situação do repouso semanal remunerado. Existe quem defenda que sim, quem defenda que não. Pessoal, episódio assim excelente, a cabeça já está até quente de tanto pensar, é muita coisa legal, muita coisa que você pensa e muita informação importante que muitas vezes passa batido por nós, porque muitas vezes a gente está focado ali, obviamente, na nossa área de função, no que a gente exerce, na área técnica, naquela coisa toda, e a gente esquece que não é igual aparece na televisão, né? Que é só ir lá, tirar a fotinha assinando o contrato e tá tudo maravilha, não é bem assim. Tem muita água que passa debaixo da ponte ali para acontecer aquilo tudo. Então, pessoal, agora nós vamos para aquele momento muito legal, que eu gosto muito, que é o The Book is on the Ball. Beleza, pessoal. The Book is on the Ball, como todo mundo já sabe, a gente faz indicações aqui de materiais de consulta, materiais que você pode estudar aí de outra forma. Eu vou trazer aqui um da área, que é o site Lê em Campo, e eles têm o site com muito material escrito também, mas eles também têm um podcast, vocês podem procurar no Spotify, tem muitos temas lá bem legais tratados e que vocês podem se informar, tem alguma dúvida, é um material de consulta interessante para essa área. E mais da área técnica, eu vou trazer um episódio do The Pitch Invaders 251 do Futuri, chama Sistemas Defensivos com o Leandro Zago. E eu vou chamar a atenção para o fato de ser com o Leandro Zago, que é um treinador que tem uma didática para explicação assim, absurda, é muito, muito bom. Então, vale a pena escutar, é um tema muito bom. E para quem tem interesse, ele fala algo assim que eu sou obrigado a ressaltar, é que jogador profissional também melhora. Muitas vezes a gente acha que é só na base e não é. O jogador profissional melhora e melhora muito. Vitor, fala pra gente aí o que você trouxe no TBB. Maravilha. Bom, o meu TBB hoje, eu estava tentando procurar um pouquinho sobre o tema, né, para a gente ter essa conversa, dada a meu não conhecimento da área, minha dificuldade com a área, mas meu interesse também. Até procurei, tem pouca coisa, não é fácil também achar esse tipo de conteúdo, um conteúdo muito específico, então vale a pena vocês anotarem os TBBs. Eu já vou pegar todos aqui, vou seguir todos, principalmente os do André, óbvio, mas eu vou deixar aí uma coluna, né, na Universidade do Futebol, um pouco mais antiga até, do Roberto de Palma Barraco, que chamava Entre o Direito e o Esporte. Tem alguns conceitos legais lá, que ele fez algumas colunas interessantes. Eu dei uma lida, que ele fala sobre questões gerais do esporte, fala alguns temas específicos, como doping, e foi legal porque eu não tinha conhecimento nenhum, então fica aí a indicação para quem quer saber de algum tema específico, questões básicas. Claro que a lei muda muito, né? O André sabe muito bem disso, as coisas, o entendimento jurídico muda muito ao longo do tempo e não é algo tão recente. Se eu não me engano, os artigos que eu estava lendo eram de 2018, então já mudou um pouquinho, mas os conceitos estão ali. Para mim, por exemplo, foi muito bom. Quero agradecer principalmente ao André pelo tempo e pelos conhecimentos, compartilhar os conhecimentos dele com a gente. Para mim, foi um dos episódios que eu mais aprendi, justamente porque eu entrei sabendo quase nada, então foi muito fácil, minha curva de crescimento foi muito acentuada nesse episódio. Tenho certeza que o nosso ouvinte também aprendeu muita coisa legal aí. Muito obrigado, André. Valeu, Rafael. Um abraço a todos e fique com Deus. Muito bom. André, fala pra gente aí o que você trouxe pro The Books on the Ball.
O The Books and the Ball, eu trouxe três indicações, na verdade, né? Uma vem do meu lado torcedor de futebol, que é uma coisa que eu sempre gosto de acompanhar. Eu sei que é bastante batido, muita gente provavelmente já conhece, né? Mas é o podcast do Rodrigo Capello, toda segunda-feira, né? O Dinheiro em Jogo, que tendo trabalhado dentro de clube e escutando o que ele normalmente tem a dizer, as pesquisas que ele faz, enfim, são coisas que batem bastante com a realidade, né? Ao contrário da esmagadora maioria da imprensa, né, que tende a exagerar coisas, inventar coisas, enfim, distorcer muita coisa. Então, eu considero uma fonte bastante boa para aprender como é que funciona, né, de fato, os negócios, né, envolvendo o esporte. E aí, passando para o lado jurídico, né, que é a minha praia, como o meu campo de atuação principal é o internacional, eu trouxe aqui um site para indicar para vocês que se chama Football Legal. É um site onde advogados de direito desportivo do mundo todo, é sempre em inglês, advogados de direito esportivo do mundo todo tratam de vários temas em mini artigos. Então, assim, se você tiver algum tema específico, você faz a sua pesquisa lá e você certamente vai achar alguma coisa relevante para qualquer tema que você quiser. O único problema dele é que é sempre em inglês e isso vai de acordo com vai a encontro da minha próxima recomendação, que eu vou fazer também o meu próprio merchan, né? Eu tenho um Instagram, né, de postagens sobre conteúdo de direito desportivo aí, que chama o @andré.desp, DESP, de desportivo, né? E a minha ideia é fazer mais ou menos isso que eu fiz aqui hoje, tratar dos assuntos jurídicos de uma maneira não tão jurídica, né? Para que pessoas que não sejam advogadas consigam entender, né, do que eu estou falando ali. Então, a chamada é até assim, direito desportivo simplificado. A minha ideia é sempre essa, né? Pego algum tema que eu considero relevante, normalmente às segundas-feiras. Hoje, atipicamente, eu não consegui fazer a postagem, foi um dia um pouco corrido, mas normalmente às segundas-feiras eu também faço alguma postagem, e como é uma postagem de Instagram, é relativamente curta, né? Não vai te tomar muito tempo, né? Sempre em português, isso também é uma vantagem. E a ideia é justamente essa, simplificar, né, um pouco do direito desportivo, porque é uma área muito nova, muito pouco explorada, né? Então, eu tento fazer a minha parte com a pouca bagagem que eu tenho, pouco conhecimento que eu tenho, eu tento compartilhar com todo mundo sempre que possível. E, pessoal, queria agradecer muito o convite. Vocês devem ter percebido, né? Eu gosto bastante de falar sobre esse tema, eu vou empolgando, vou falando, aí passando o dia para mil outros pontos, mas espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas aí. Quem quiser, né, depois entrar em contato e perguntar mais alguma coisa, fique à vontade. Tento sempre ser mais aberto possível para todo mundo que quiser trocar uma ideia, né? Deixei aí o meu Instagram, pode me mandar uma mensagem lá. Pedir para o pessoal depois aí disponibilizar para quem se manifestar no telefone, enfim, fique à vontade para entrar em contato sempre. E parabéns pelo trabalho aqui do podcast. Espero que isso continue sendo bastante legal para vocês. André, a gente que agradece pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aí. Sem dúvida, foi um episódio muito bom, de um tema que foge do comum, então isso também gera na gente lá aquela vontade de aprender, aquela curiosidade, isso é muito, muito importante. Lembrando, pessoal, que todas as indicações do The Books on the Ball estão nas descrições do episódio. Então fiquem tranquilos, depois vocês procurem lá e vai estar tudo lá, beleza? Então é isso, pessoal. Caminho para o Gol, episódio 13. Muito bom com o André Oliveira. Grande abraço. Valeu! Valeu, pessoal.